Aô, salve galera, beleza? Henry na área com o primeiro vídeo de quests, né? Gravando aqui uma quest que muita gente está fazendo no momento. É um especial aí para vocês, né? Ensinando como fazer o King Zelos, que é o boss final da Gravedanger, né? Gravedanger Quest. E aqui a gente falhou 2 vezes para poder acertar na terceira. E por causa da mecânica ser um pouco diferente aí de algumas outras quests, tem muita gente que está falhando nela. Então eu gravei aí a nossa vitória, né, para poder ensinar todo mundo aí, para obter sucesso também. Para vir aqui, precisa de um time forte e bem organizado. O nosso time foi composto pelos seguintes players, né? Eu de EK principal, 624, um outro EK 351, Marcelos, 2 druides, um Lara Killer, que é o 549, e outro 510, que é o Stormcold. O Lucão, né, o Lucas Arcanjo de MS, 619, Rhodes Rufo, 468, e o Serafim, 540. E para fechar, os RPs, né, o Servel, o grande Servel aí, também tem um canal do YouTube, 401, o Paladino, que susto, 401 também, e o Blim Bloom, que é o mais alto do time, o 754. Além disso, todos estudamos o boss antes de entrar, né? Então o motivo da gente ter falhado as 2 primeiras vezes foi que muitos não sabiam o que fazer pelo fato de não ter visto o vídeo, acabou prejudicando o time aí, no momento de apavoro ali. Mas dessa vez a gente se combinou, né, a segunda vez, tentou, falhamos só nos fitters, né, que eu vou ensinar ali como faz, e na terceira vez a gente corrigiu isso. Então é muito importante que todos assistam o vídeo para saber o papel de cada um, porque um que fizer alguma coisa errada pode prejudicar o time todo, e não é isso que o time quer, né? Então nesse boss a gente vai ter que matar 4 mini bosses, né? E mais o King Zelos, que é o boss final. Assim que a gente puxa a alavanca, uns 10 players ali, a gente vai para o norte, né? E vai para a direita, entrando no primeiro boss, que é o Rewire the Blood. Esse é o mini boss mais difícil. Por quê? Porque se não tiver um time organizado aqui, de agilidade, do grupo todo, né? O time todo já falha aqui. Então já é bom começar por ele, porque às vezes vocês fazem os outros 3 que são mais fáceis, chega aqui, faz a mecânica errada e gastou supply à toa. Então já começa nesse, se der certo, praticamente vai dar certo o resto, e se der errado já pula fora. A ideia aqui é matar o mini boss entre 5 e 6 minutos no máximo. Se passar disso, provavelmente o King Zelos vai se tornar impossível de matar, vai ficar resistente a tudo. A estratégia aqui é o Knight principal trapar o boss do lado do teleporte, né, como eu fiz aqui, e o EK secundário pegar os summons e levar para baixo. Um dos MS fica no respawn norte dos Fitter, né, que tem o sprite de Spectre, ficando um SQM acima dele, da onde ele vai nascer, para assim que ele nascer, ele correr para baixo. Enquanto o outro MS ele fica o inverso, ele vai ficar no que nasce no sul. Então ele vai ficar um SQM abaixo, fazendo o Spectre correr para cima. Os EDs ficam perto do teleporte, né? Perto de toda a sua equipe, dando mass res em todo mundo, na equipe toda, e curando os EKs também no sil. Feita essa formação, é hora de matar o boss. Mas ele é imortal na primeira forma dele. Então enquanto os Spectres estiverem na sala, ele vai continuar imortal. Por isso a importância dessa formação e que todos saibam o que fazer. Porque além do MS guiar o Fitter para o meio, para todos atacarem, ele ainda vai ter que dar um Visur em cada um assim que eles nascerem, para matar mais rápido. Então a ideia aqui é qual? Assim que nasce, o MS dá um Visur em cada um, eles vão correr para o meio, todo mundo taca GFB e mata os 2 Fitters junto. Assim que os 2 Fitters morrer,
Aí o boss fica mortal e todos devem atacar ele com tudo que tem. A cada 3 segundos em média, né, os Fitters nascem de novo. E tem que ficar repetindo essa estratégia aí até o final. Então por isso que tem que ficar sempre atento em matar os Fitters juntos, para não ficar alternando, para ter esse precioso tempo aí para atacar, né? Porque já imaginou, né? Se ficar alternando, você não vai ter 3 segundos, você vai ter 1, 2, 1,5, e toda hora vai ter que ficar parando e começando de novo. E isso é inviável, porque além de ser cansativo, ninguém consegue fazer a função tão rápido com muita gente, entendeu? Ao mesmo tempo. Então esses 3 segundos aí são crucial para dar certo esse mini boss. Após matar aí o primeiro mini boss, o grupo tem que correr para o teleporte do norte e ir para o segundo mini boss, que é o Magnor Mournbringer. Este mini boss ele é mais tranquilo, mas também requer cuidado, né? A estratégia aqui é o EK entrar primeiro, pegar todos os bichos da sala e o boss e blocar. E o resto do grupo vai atacar até matar o boss. Só tem que tomar cuidado aí do mini boss virar no pessoal, né? Então o EK sempre renova aí o Esheta Reis, né? Porque mesmo assim, mesmo eu renovando o Esheta Reis sem parar, ele acabou virando algumas vezes aí. Então é muito importante o papel do EK ficar renovando o Esheta Reis. Matando esse mini boss, ele vai se dividir em 4, sendo necessário aí um dos EKs ficar com 2, né? E o outro EK pegar os outros 2. Feito isso, os EKs ficam perto um do outro para pegar a GFB nos 4, né? Do GFB que vai ser tacada pelo grupo todo aí. E eles têm a vida compartilhada, igual os tentáculos lá da Lady Tenebris, né? Então, assim que estiver perto de morrer, que chegar ali no vermelho quase preto, né? Um dos EKs leva 2 deles para a direita e o outro leva 2 deles para a esquerda. Por que isso? Separando eles não vão explodir e causar um dano aí na equipe. E esse é um dano grande, então tem que tomar cuidado. Vocês vão ver aí que eu levei um dano acima de 5k, então é extremamente perigoso e tem que ter cautela aí, tem que evitar a explosão. A gente ali no caso, eu acabei pegando 3 sem querer, né? E levei para um lado lá, e o outro EK levou apenas um pro outro. Então, como não pode ser mais que 2, fazer essa divisão incorreta aí, eu acabei levando o dano da explosão. Mas é basicamente isso, é só atacar, tá? Matando esse segundo mini boss aí vem a parte mais importante da quest. E aqui é onde você reduz o tempo para chegar no King Zelos. Toda a equipe entra no teleporte à esquerda e à esquerda novamente, indo para o terceiro mini boss, que é o Nargol the Impaler. Eu vou explicar isso aqui em seguida, né? Mas pelo menos 3 pessoas do time aí devem ignorar esse boss e ir para o quarto mini boss, que é o The Red Knight, que fica no teleporte sul dentro dessa sala aí do terceiro mini boss. No nosso caso, a gente escolheu um MS, um ED e um EK, fui eu, né? A estratégia desse quarto mini boss, que é o The Red Knight, é bem simples, mas a gente tem que tomar cuidado aí se você esqueceu de equipar o Helmet of the Deep ou o Deep Gallia, né? Pra não tomar o dano de Drowning. Esses danos aí, eles são muito altos, tá? Então vai acabar te matando aí. Então, mas colocando o Helmet of the Deep aí, não vai ter perigo nenhum, não. O mini boss ele é imortal, só leva dano quando matamos essa lava aí do lado dele, né? Tem que ser exatamente do lado dele. Se pular um SQM não vai funcionar. A estratégia aqui é bem simples. O EK pega o boss e o restante dos monstros da sala e tenta deixar a lava do lado dele para os outros 2 matar. Feito isso, né, matando a lava, o mini boss vai levar um dano alto ali de 19k em torno. E é só ficar fazendo isso até ele morrer. Então ele vai morrer bem rápido, tá? Se for ágil aí. Como dividimos o time nessa etapa, né? Agora eu vou explicar como é a mecânica do terceiro mini boss, que é o Nargol the Impaler. Então, caso aconteça do terceiro mini boss ficar perto de morrer antes do quarto mini boss, que está sendo morto junto, né?
pare de atacar o terceiro mini-boss até que o quarto, que é o da esquerda sua, onde tá as 3 pessoas, matem primeiro. Então assim que o quarto boss morrer, que é onde os 3 desceram, os 3 devem voltar para cima, né? No terceiro boss. E aqui a estratégia é só tratar o boss no centro da sala, com 4 players, né? Summonar vários Fire Elementos e atacar com tudo que pode, até matar o mini-boss. Matando ele vai virar um Defiler. Esse Defiler tem que morrer o mais rápido possível. Por isso que tem que aguardar os outros 3 voltar aqui. Se demorar muito, vai ter que matar o boss novamente, porque ele vai se realar. Assim que matar esse terceiro mini-boss, os 4 eles vão estar mortos. Então entra no teleporte da direita e entra no teleporte do centro, ainda na sala do King Zelos. Quanto mais demorado você chegar aqui, menos dano o Zelos levará, podendo ficar até imortal aí. E quanto mais rápido você chegar aqui, mais dano ele vai levar. Por isso a importância de ter um time sincronizado. A estratégia aqui é simples, basta o EK principal pegar o King Zelos e levar para um dos cantos da sala. O outro EK ele pega os Rising Soldiers, né, as criaturas da sala ali. O restante do grupo fica atento na cura do time e dos EK, ficando no centro da sala ou onde acharem melhor. Feito isso, é só bater no boss. Aí vem 2 pontos de atenção, né? O primeiro é o principal aí, que seria o EK que tá com Zelos, evitar a reta dele. Então, se você tomar a reta do King Zelos, a sua vida vai reduzir aí em 60%. E se isso acontecer, o time todo aí precisa ficar ligado para não deixar o EK morrer, porque o combo pode ser até um HS aí. Então vai ter que redobrar a atenção da cura aí no EK principal. E o EK principal também não pode vacilar no Echeta Reis, tem que ficar 100% no Echeta Reis ali, para não deixar virar no time e virar uma zona. O segundo ponto de atenção, em hipótese alguma, passa no Vortex verde dentro da sala. Assim que você entra no teleporte, tem aquele Vortex verde ali. Se você passar ali dentro, ele vai ficar vermelho e o King Zelos vai curar em torno aí de 10 a 15k de life. Além de summonar também um outro monstro aí que chama Unleash Rex, que vai atrapalhar todo o time aí na luta por ser um monstro bem forte aí. O motivo do Vortex estar ali é que se caso o EK toma a reta, né, ele tem a opção de passar ali para se recuperar dos 60% de life que ele perdeu. Mas não vale a pena, então mesmo que você tome a reta, fica tentando segurar o boss lá, que é mais seguro do que fazer o summon aparecer. E é isso aí, pessoal, matando os Zelos, é só pegar o loot dele, ir no NPC de Tais, né, o Jack Springer, que é o da quest, e reportar sua missão. Feito isso, você vai conquistar aí o belo outfit, né, do Assassin's Creed aí. Acho maneiro pra caramba esse outfit. Se não for o melhor, é um dos melhores, né? Então é uma conquista aí que pra muitos, pô, bacana demais, cara. É isso aí, pessoal, tamo junto aí. Não esquece do like, se gostou, né? Comenta, compartilha pra ajudar o canal aí. E é nóis, abraço, hein?